Eu queria só dizer do enorme prazer que o CRES tem de receber hoje, né, a Priscila Fernanda Gonçalves Cardoso, que é assistente social, mestre e doutora em serviço social, membro do GPT, Ética, Direitos Humanos e Serviço Social da ABEPS nas gestões 2019, 2020 e 2020-21. É professora associada da Unifesp no curso de Serviço Social e no programa de pós-graduação de Serviço Social e Políticas Sociais. É autora de livro e artigos sobre ética, Fundamentos do Serviço Social e Formação Profissional. É membro do coletivo Materna Ciência, pesquisadora sobre maternidades e coletivização de cuidados Mãe de Maria. E é claro que não dá aqui para falar do currículo inteiro da Priscila, porque a gente passaria a noite toda aqui. Eu queria agradecer imensamente, né, por ter aceito esse convite, Priscila, em nome do CRES. Dizer que é um prazer enorme te receber nessa noite, né? Eu estou muito ansiosa para assistir a tua aula. É, queria te dizer que o combinado aqui, né? Que você tem 1 hora de exposição, faltando 10 minutinhos eu vou te sinalizar, tá? Avisando que tá próximo dos 10 minutos finais. E a gente normalmente faz 2 rodadas de perguntas com 5, né, perguntas em cada bloco ao final da sua exposição. E também a gente vai ter 1 hora de debate após a sua exposição. Quando você, né, eu vou passar a palavra para você, gostaria só que você fizesse sua audiodescrição e descrição do seu ambiente. Muito bem-vinda, muito obrigada por estar aqui essa noite, por aceitar com tanta generosidade compartilhar com a gente. Boa noite, Thaís, todo mundo. Quero agradecer imensamente, né, na figura do Cláudio, o convite para estar aqui com vocês. Eu tenho uma dificuldade com essa coisa aqui de internet e de não ter o olho no olho, mas eu estou feliz que dá para ver alguns rostinhos, porque tem algumas vezes é feito de um jeito que a gente não vê ninguém. Então, já estou feliz de pelo menos alguns rostinhos aqui eu consegui ver, né? Cumprimentar aqui também a intérprete, a Arielle, né? De Libras, que imagino que vai ter aí alguém acompanhando também, e fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos vermelhos, tô com um fone vermelho e usando um vestido vermelho. Ao fundo tá uma prateleira aí com alguns livros e uma parede laranja aqui do meu escritório. Bom, primeiro dizer, né, da alegria do convite, mas também de ver a adesão que os profissionais tiveram a esse curso e o interesse, né, por essa temática. Eu acho que é uma temática que desde os anos 1990 no serviço social ganha muita força, né? Quando eu comecei a dar aula em 2000, eu já dava aula de ética, né? Comecei dando aula de ética e nos lugares em que eu chegava, dificilmente tinha gente que gostava de dar disciplina de ética. Era uma coisa assim, você chegou, você vai dar ética, né? Quando dava aula aqui durante 10 anos, dei aula nas faculdades privadas aqui na cidade de São Paulo. Hoje estou na Unifesp, né? Desde 2010, aqui em Santos. E vejo uma nova geração que se formou e que gosta de ética e que discute a ética, então isso é uma alegria. Também feliz de ver, né, outros CREs aqui presentes e desafiada a falar sobre esse tema em 1 hora. E depois da Lúcia Barroco, né, que a aula de vocês foi com a nossa grande mestra, e que é a referência no Brasil e América Latina nos estudos da ética. Então, espero dar conta aqui do recado, assistir um pedaço da fala da Lúcia e estou assim, receosa de ser repetitiva e de cansar vocês. Então, vamos ver se a gente vai dialogando aqui, né, com aquilo que me coube falar e escrever, né? Nós temos aí um texto também que foi enviado ao CRES sobre esse tema
que são os fundamentos, na verdade, da ética e a relação com o trabalho profissional, né? Eu não vou entrar especificamente na discussão do nosso código de ética, que vocês terão mais para frente, mas quero talvez fazer aqui algumas provocações, né, que sempre me fazem refletir e compartilhar com vocês. Eu montei uma apresentaçãozinha só porque acho que às vezes o visual ajuda um pouco e vou pedir para o pessoal aqui esse suporte de ir passando. Bom, então o, o tema, né, do nosso papo aqui hoje é moral e ética no trabalho de assistentes sociais. Pode passar. E eu queria começar pelo fim com vocês. Porque para a gente chegar na discussão da ética, né, e a forma como a gente discute ética no serviço social, tem um caminho que a gente costuma construir que tem a ver aí com a discussão dos fundamentos, né? Mas eu queria começar já pelo fim, convidando, né, a todo mundo que está aqui a se perguntar: minhas escolhas e atitudes têm sido baseadas numa perspectiva moral ou ética? E aí eu não estou falando só, né, desse lugar do trabalho profissional, tá? Por quê? Porque eu sempre falo em aula que nós não somos uma pessoa dentro de casa e aí a gente vai trabalhar, põe o código de ética embaixo do braço, passa pela porta de casa, cai um pó mágico de pilim-pim-pim e a gente se transforma na super assistente social que defende o projeto ético-político, né? Nós somos uma, né? Nós somos uma interesa. Então, o convite para pensar essas questões aqui é para pensar a vida, né? Para pensar de que maneira nós estamos, né? Somos e estamos em nossas vidas. Que valores que direcionam o meu trabalho profissional cotidianamente? O que dá base e me guia nas ações junto à população usuária das políticas e serviços sociais e aos colegas, né, às colegas e às instituições? Os códigos morais ou a ética? Eu acho que essa é a grande pergunta para mim aqui desse papo, que é um pouco a tentativa da gente fazer aquilo que Agnes Heller, né, nos traz como o momento da reflexão ética, que é fazer a suspensão da cotidianidade, né? Que é se afastar um pouquinho desse cotidiano para poder pensar sobre ele, que é o que a gente está fazendo aqui, né? A Agnes Heller vai dizer para a gente que algumas formas de fazer isso estão ligadas, né? A Agnes Heller e o Lukács estão ligadas à arte, né? À ciência ou à teoria e à política, à vivência política. E a gente está vivendo isso agora aqui, né? Tanto numa perspectiva de um estudo, de uma reflexão teórica que o CRES Minas Gerais está propiciando aqui com esse curso, quanto numa perspectiva de uma ação política de sujeitos, sujeitas políticas que estão se debruçando para pensar o seu trabalho profissional. Será que a gente, cotidianamente, né, que a gente não consegue ficar parando lá no cotidiano para pensar sobre tudo isso? Então, vamos tentar esse exercício aqui, né, nesses dias que vocês estão aqui e eu junto. Será que na nossa vida a gente tem consciência de quais têm sido os valores que embasam as nossas escolhas? Será que a gente age pautada nos códigos morais ou, de verdade, numa perspectiva ética? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui. E aí, sim, eu vou percorrer aquele caminho que a Lúcia fez com vocês, né? Mas tentando abordar aqui de outras formas. Podemos passar. E aí eu quero começar aqui trazendo um acontecimento de 2019. Nossa, Priscila, mas o que isso tem a ver com o CRAS que eu tô, com
o CREAS, com a UBS. Bom, eu vou continuar afirmando aqui que tem a ver com a nossa interesse, né? Em 2019, nós tivemos um grande incêndio da Catedral de Notre Dame, e que queimou ali, obviamente, muita coisa, muita arte, né? Muita, uma riqueza francesa. Mas será que era uma riqueza mesmo só francesa? E aí eu trouxe aqui para a gente um texto que eu gosto muito, do professor Davidson Faustino, que era colega aqui nosso na Unifesp, né? Agora foi para a USP, que ele escreve, né, num blog dele, e ele fez um texto muito bom, militante do movimento negro, discute as questões étnico-raciais, que eu trouxe alguns enxertos aqui para a gente, para eu poder ler uns pedacinhos. Podemos ir? Ele dá o seguinte título ao texto: Não é pelos franceses, é por você mesmo. Sobre o porquê também deveríamos chorar a queima da catedral. Tenho visto muita gente que eu respeito compartilhando memes em comemoração à queima da Catedral de Notre Dame, um dos símbolos franceses mais conhecidos da dita cultura universal. A nossa comemoração a essa perda, em um país tão violentamente colonialista como a França, é compreensível, uma vez que fomos e somos colonizados. Mas este ato convidativo é tão equivocado quanto a postura de um certo presidente, esse texto é de 2019, né, que ignora o incêndio no museu do próprio país para se solidarizar com a perda dos outros. Né? Ele está fazendo referência que, naquele momento, Bolsonaro, né, se coloca aí se solidarizando com a França, mas nem se posicionou e nem se colocou diante do incêndio que nós tivemos também no Brasil. É verdade que a Europa colonial atribuiu narcisicamente um caráter de universalidade aos seus símbolos, religiosos ou laicos, enquanto desumanizou ou se apropriou tudo o que não era europeu. Para o eurocentrismo europeu, de Hegel a Heidegger, a Europa, e nem é qualquer região da Europa, é o patamar mais avançado da humanidade. É universal e os não europeus não são gente, não são tão gente assim como eles. Por isso, não choramos nem ficamos sabendo do bombardeio que destruiu vidas humanas e relíquias culturais no Iêmen, e nem o extermínio indígena nas Américas. Até hoje, a escravidão não foi reconhecida como um crime contra a humanidade, e os descendentes dessas vítimas não foram reparados. E assim seguimos. No entanto, há uma pegadinha nesse esquema que só é possível perceber se avançarmos para além do imediato em direção a uma série de mediações que por vezes são ignoradas nestes assuntos. Foram os europeus que atribuíram a si próprios a pecha de universal e aos não. Eu não consigo ler aqui, tem que subir um pouquinho, acho. Obrigada. E aos não europeus o caráter. Peraí que eu perdi. E aos não europeus o caráter de específicos. Mas em resposta a essa mentira narcisista, ao invés de tomarmos de volta a percepção de nós também como universais, afinal, o universal do humano é a sua capacidade de transformar a natureza e a si próprio neste ato transformador, que é o trabalho, mantivemos intacto o pressuposto eurocêntrico, deixando para eles a ideia de universalidade. Podemos ir? Ele continua. Quando a Catedral Gótica de Paris pega fogo, ela não queima porque o povo percebeu o papel histórico da Igreja na dominação colonial dos povos não europeus ou na manutenção da sua própria miséria material e espiritual ao longo de 2 milênios e resolveu tomar para si o seu destino, material ou espiritual,
sem intermediários humano-pseudo-iluminados. Isso ocorreu na Revolução Francesa. Ela pega fogo, não se sabe ainda o porquê, mas nesse contexto, nos adiantamos para comemorar porque não conseguimos mais nos ver naquilo que não é imediatamente idêntico a nós mesmos. E isso é uma grande perda humana. Aliás, é a expressão do triunfo do colonialismo. O saber só se desenvolve quando transforma nacionalidades e geografias. É humano e a todos os humanos pertence. É por isso que deveríamos ter chorado os bombardeios do Daesh, conhecido no Ocidente como Estado Islâmico, as ruínas da antiga cidade de Palmira, na Síria, ou Acre, no Iraque. Mesmo sem ser sírios ou iraquianos. Assim como o incêndio da Biblioteca de Alexandria e no terreiro de Candomblé de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. Foi fundamental na história francesa enforcar os reis e os padres, mas do ponto de vista humano, se quisermos questionar o papel colonial da igreja ou negá-la radicalmente em sua existência concreta, faz mais sentido preservar o prédio como museu ou parlamento, como fizeram os comunistas russos, do que incendiá-los como fazem os radicais do Daesh. Porque, afinal de contas, esses espaços e construções arquitetônicas antigas trazem traços importantes do que somos ou fomos. Se estes traços se perdem e o único resultado é o empobrecimento ainda maior da nossa própria humanidade. E exatamente aí que o racismo foi tão eficaz. O branco racista, que alguns saberes são brancos, o branco racista disse que alguns saberes são brancos, e os não brancos acreditaram a ponto de comemorar a sua destruição. Acho que tem mais um pouquinho para baixo. Deixa eu ver, por favor. Não, é isso mesmo. Bom, que o Davidson está comunicando aqui para a gente, né? E estou começando do fim. Que a gente vive numa sociedade e numa sociabilidade que se desumanizou, na qual não conseguimos nos reconhecer enquanto parte dessa humanidade. E ele está aqui por conta, né, do incêndio em Notre Dame, fazendo uma reflexão nessa relação com a Europa. Dizendo, olha, a gente tem um processo de colonização, e o Davidson é um estudioso do Fanon, a gente tem um processo de colonização que se dá a partir da desumanização dos povos negros, que se tornam escravizados no continente americano, e eu acrescentaria também a desumanização dos povos originários, e no qual, né, se cria esta ideia do outro. Então, em termos, né, eurocêntricos, a gente vai ter uma construção daquilo que a Cida Bento chama de branquitude, né, de um sistema de hierarquização e de opressão, também, não só de classe, mas étnico-racial, e, como Silvia Federici vai trabalhar, também patriarcal, no qual este outro é todo o não branco. E a humanidade são aqueles que têm aí os costumes, os hábitos e o jeito de viver europeu. Só que isso a gente sabe, isso a gente já ouviu, já discutiu, não é? Mas o que o Davidson traz aqui nessa reflexão e que nos coloca a pensar a questão da ética? É o quanto nós também nos desumanizamos nesse processo ao não conseguir, ao assumirmos esse lugar do outro e não nos reconhecermos mais nessa humanidade. Ou seja, aquela produção, né, de arte gótica, aquela produção da construção da própria Notre Dame, o Davidson está dizendo, isso não pertence só aos franceses.
pertence a toda uma humanidade. Por quê? Quando nós temos, né, todo o processo, né, e aí a gente já vai entrar aqui no próximo slide falar um pouco disso, todo o processo de, de trabalho, de produção humana, né, não fica só com aquele humano que a produziu, ele é uma produção coletiva e social. Tudo bem até aqui, gente? Acho que sim, né? Tá chato? Não, tá bom. Pode subir, por favor. Bom, e aí, a gente está falando aqui, e eu gosto, né, de pontuar, numa determinada perspectiva de olhar a ética. Não existe só um jeito de pensar a ética, né? A gente está falando da ética numa perspectiva ontológica, né? Que desde aí, né, das décadas de 1990, no Brasil, é a nossa referência para discutir a ética profissional e o serviço social. Estamos falando dentro da tradição marxista, mais especificamente a partir dos estudos, né, de Lukács, de Agnes Heller, nessa ideia do estudo do ser a partir de sua existência enquanto ser social. Né? Porque a gente vê essa palavra ontológico, aí todo mundo fala ontológico, ontológico, aí eu estou lá dando aula e falo, gente, e o que é ontológico? Aí ninguém nem foi pesquisar o que é ontológico, mas sabe que é alguma coisa lá do Lukács e do Marx. Então, se falar ontológico, está tudo bem, porque está dentro da cartilha aqui, daquilo que deve ser dito, né? E eu acho que essa é uma grande questão que eu tento sempre combater, né, quando a gente fala da questão do projeto ético-político, porque parece que ele virou um discurso pronto e que muita gente, né, reproduz também sem criticidade, muitas vezes até sem saber do que é que está falando. Né? Eu lembro, há muitos anos atrás, quando o Zé Paulo brincava, que um dia ele terminou uma palestra e alguém chegou para ele e falou: e onde é que eu encontro esse projeto ético-político? Ele está escrito? Qual que é o livro que está o projeto ético-político? Né? Assim como muita gente pensa que quando a gente fala projeto ético-político é o código de ética restritamente. Né? Então, é importante que a gente se aproprie e entenda, né, os termos e os fundamentos que estão colocados para pensar essa discussão do projeto ético-político. E aí reside novamente, né, uma grande alegria em ver esse curso que o CRES está promovendo. Então, nessa perspectiva ontológica, que é o estudo do ser a partir da sua existência como, assumidamente, como um ser social, que é a perspectiva que nós vamos trabalhar aqui, se coloca toda a compreensão de que este ser social, né, que somos nós, somos parte da natureza, e aí eu vou fazer isso bem rapidinho aqui, gente, porque você já viu isso 500 mil vezes, mas eu não poderia deixar de comentar isso, né? Esse ser social, ele é um ser que faz parte da natureza, e aí indico fortemente as leituras do Ailton Krenak, que tem ficado meio apaixonada aí, é uma outra, né, ele não está aqui dentro da discussão da tradição marxista, mas eu acho que nos traz muitas coisas para pensar, né? Então, nós somos parte dessa natureza, e parece que nós nos distanciamos dela, mas nós nos diferenciamos do restante da natureza através do trabalho. Né? Então, por isso que o trabalho é central na perspectiva marxista. E aqui, obviamente, não estamos falando de trabalho enquanto emprego. Né? Nós estamos falando de trabalho como a produção tipicamente humana de transformar a natureza em um produto diante das suas necessidades. Tá? Então, a transformação da natureza a partir das nossas necessidades. Deixa eu
Ah, não, não consegui fazer isso. Bom, e para que seja trabalho, com esse nome, trabalho, a gente, nessa perspectiva, vai entender que tem que ter duas coisas, tá? A capacidade teleológica, não é teológica, né, gente? Ah, ó, agora abriu, hein? Boa, eu estava vendo aqui o pessoal pedindo. A capacidade teleológica, né? E a objetivação. O que é a capacidade teleológica? É aquilo, né, que está no Lukács, e o Lessa, que é um grande estudioso do Lukács, vai trabalhar, a prévia ideação no âmbito da mente daquilo que se pretende realizar. Ou seja, é, a nossa ação, ela tem sempre por trás intencionalidades. E a gente imagina onde a gente vai chegar, né? Então é isso que é a chamada capacidade teleológica. Só que só isso não é o trabalho, é a materialização disso, é o que eu concretizo, né? Então são esses dois elementos que constituem aquilo que a gente chama de trabalho. Aí alguém vai dizer assim, mas Priscila, a aranha, o João de Barro, o, a formiga, a abelha, elas também não realizam trabalho? Elas também não transformam a natureza diante da sua necessidade? Pois é, transformam. Mas aí o Marx tem aquela passagem, né, que todos nós citamos, todo mundo conhece, do capítulo 5 do Capital, que ele vai dizer, olha, o que difere o pior arquiteto da melhor abelha, né? Boa, aí vou chegar ali já, que a Cristina está colocando aqui. O que difere o pior arquiteto da melhor abelha é que, antes de realizar, se figurou em sua mente o que ele ia realizar. E isso tem diferenças. A abelha não vai planejar, né? Como a Cristina disse aqui. A abelha, ela vai fazer por uma herança genética, né? Por ser hereditária. Ela só sabe fazer daquele jeito. Então, vamos dizer, né? A abelha está construindo aqui a colmeiazinha dela. Vem fatores externos, chuva, vento, destrói a colmeia. Ela vai voltar para o mesmo lugar e construir ali. Pode ser que ela mude de lugar, mas ela vai construir do mesmo jeito. Agora você pagou lá um arquiteto para construir, fazer o projeto da sua casa, veio um vendaval não, né? Mas uma ventania e destruiu. O cara vai falar para você, olha, vamos ter que fazer num lugar que bate menos vento, viu? Você comprou o teu terreno aí porque não vai dar para construir aqui? Não, ele vai ter que replanejar, ele vai ter que fazer um novo projeto levando em consideração todas essas coisas. Nos animais isso não está presente, né? Ou eu gosto sempre de dar um exemplo, até tá no texto que eu mandei, eu durante 16 anos tive 3 gatinhas, hoje tenho uma filha de 7 anos, mas as gatinhas, né, já não estão mais conosco. E eu tinha uma delas, a Lua, que ela, quando ficava irritada com as coisas, né, fui viajar, fiquei 3 dias fora, eu voltava, tava tudo no chão quebrado, que ela ia lá com a patinha, assim, devagarzinho, e pum, derrubava o negócio, né? Ou ela aprendeu a abrir a portinha de um lugar que ficavam as toalhas de mesa, assim, na sala, e ela arrancava algumas e se enfiava lá para ficar quentinho. Aí vocês podem me dizer, olha, talvez ela tenha planejado isso aí, ela foi aprendendo como abria, como fechava, não sei o quê. Tá, porém, ela nunca fez uma live para comunicar a todas as outras gatas de todas as outras casas como que deveria ser feito isso, né? Ou seja, entre esses elementos, né, a capacidade teleológica e a objetivação, nós temos ainda a construção e o uso de meios e instrumentos,
né? Então, nós vamos fazer, o homem, a mulher constroem uma faca, quando ainda não existia faca para poder caçar. Constroem um martelo. A gata, o João de Barro, não vão fazer isso. Não tem e guardar esses meios e instrumentos, né? Habilidades e conhecimentos que se desenvolvem nesse processo e que, a exemplo do que o Davidson está falando ali no texto dele, passam a ser de toda a humanidade, né? Então, a gente tem, em algum momento, né, o uso e sei lá, do micro-ondas, e não ficou só com aquela pessoa que criou. Ele é hoje algo e um conhecimento da humanidade. E nós temos, o que corrobora com isso, o desenvolvimento da linguagem, a comunicação, né? Porque essa comunicação é o que possibilita que estas habilidades e conhecimentos passem a ser da humanidade, né? Então, quando a gente fala em ser social, e que este ser social se constitui a partir do trabalho, é disso que a gente está falando, né? Não só eu sozinha, Priscila, é o trabalho enquanto um elemento que é social, que é coletivo, que é sempre coletivo, né? E que nos traz todas essas características e possibilidades, tá? Tudo bem até aqui, gente? Eu fiz muito rapidamente aquilo que, sei lá, a gente faz num bimestre inteiro lá na graduação para retomar esse assunto aqui, né? Bom, mas por que que a gente está falando disso? Porque toda essa perspectiva aqui de ética, né, ontologicamente, ela está relacionada a compreender esse ser. E é daí que vai decorrer a compreensão de valor, de moral e de ética. Por quê? Nessa criação, né, nesta ação que é tipicamente humana, né, ser social, a gente vai ter a criação dos valores. Ou seja, os valores também são uma construção social e acontecem a partir do modo de produção. Falando de outra maneira, os valores se constroem na relação entre homens e mulheres a partir do trabalho, né? Diante de cada tempo histórico e de cada forma que a sociedade se organiza para produzir e reproduzir a vida. Vou exemplificar. Se eu pego uma aldeia, né, indígena que vive com a tradição ainda, né, da forma de organização originária, ou uma comunidade africana, enfim, o que que eu vou ter? A divisão do trabalho para manter a vida, né? A divisão do trabalho para produzir as coisas que fazem a vida acontecer, ela se dá muitas vezes ou por gênero ou por geração, né? Isso vai gerar um tipo, e aí a apropriação e o uso disso é coletivo, não é privado. Isso vai gerar certos tipos de valores, que não vão ser de competitividade, que serão de cooperação, né? Que não serão de egoísmo, que serão de coletividade. Agora, numa sociedade, né, que é a que a gente vive, na sociabilidade que a gente vive, que a divisão da produção se dá a partir da hierarquização e opressão entre classe, raça e gênero, e que a construção é coletiva, mas a apropriação é privada, nós vamos ter outros tipos de valores sendo gestados. Então, os valores, eles têm uma materialidade e objetividade nesta relação do modo de produção, de como determinada sociedade se organiza para produzir e reproduzir a vida.
E aí nem vou entrar aqui na discussão, né, de reprodução social, porque senão eu vou ficar a noite inteira falando, que é o tema que hoje em dia eu tenho até estudado mais por conta das questões da maternidade, enfim, que é esse lugar dos cuidados, né, que na nossa sociedade não é visto como trabalho, mas que é a base da reprodução da força de trabalho. Sem isso, a força de trabalho não existiria, né? Bom, então, os valores, eles são, para nós, gente, eu já estou falando há um tempão, princípios que orientam a nossa ação, tá? E eles vão ter, né, na forma como eu entendo, uma relação direta entre subjetividade e objetividade, entre individualidade e coletividade. Por que que eu estou dizendo isso? Eles são criados coletivamente, né? E muito objetivamente na maneira como essa sociedade, né, divide esse trabalho, né, que é uma produção coletiva e uma apropriação privada, mas eles passam pela nossa subjetividade. Eles vão sendo apreendidos por nós nas nossas relações com as diferentes esferas da vida. A família, a igreja, as instituições, né? A escola. E aí, abrindo parênteses aqui, quem não assistiu, tá todo mundo comentando, né? A minissérie Adolescência, super indico, assistam, são 4 episódios e vale muito a pena. E fala disso, que valores essa sociedade está gestando, né? A misoginia, o machismo, o bullying, enfim. E eles são construídos coletivamente, né? Eles são passados de geração em geração coletivamente, mas eles passam também pela nossa individualidade, ao aderir ou não a esses valores. Porque também nas outras formas que nós nos relacionamos, né, nos outros grupos que nós nos relacionamos, nós temos outras possibilidades de construção de valores, né? A forma como a gente vive em casa, as formas como a gente vive no trabalho, enfim. Então, quando a gente está falando, claro, da criação de valores, depois nós vamos falar da moral, a gente está falando de sempre valores que são hegemônicos numa determinada sociedade, mas há o espaço para a vivência em diferentes grupos e diferentes espaços de valores contra-hegemônicos, né? De uma outra forma de construir também os códigos morais. Bom, então os valores, muitas vezes, né? Quando eu pergunto, e qual que é o seu valor? Voltando lá na pergunta que eu iniciei, quais valores tem dado base às escolhas que cada um de nós faz? A gente não pensa sobre isso, em geral. A gente pensa, não matar, não, ou sei lá, não casar, casar virgem, ter relação sexual com quem eu quiser, né? Seja por uma regra ou por outra. Isso não são valores, isso são regras que a gente segue ou não segue. O valor é o que está por trás disso. O valor é a felicidade, o valor é a liberdade, o valor é a coletividade, a cooperação. Estes princípios são os valores que nós deveríamos pensar neles e nos perguntar sobre eles para saber por que a gente está seguindo ou não está seguindo o não matar, ou fazer não sei o quê, ou não fazer não sei o quê. Mas a gente pula isso. Claro, o cotidiano não é o espaço dessas reflexões. E a gente fica só na regra. E aí a gente entra aqui na moral. Já vou chegar lá na ética, hein, gente? Não me abandonem aqui. A moral, né, ela vem do termo mor ou mores, que quer dizer hábitos, ou costumes. Ou seja,
Compromisso, competência, podemos colocar também como um valor, né? Estes valores, eles vão dando base para ações na sociedade. E essas ações vão se transformando em hábitos e costumes, vão sendo reproduzidos como coisas que são naturais ou normais de acontecer, né? Gente, eu tô gritando, porque eu começo a falar muito, eu fico achando que eu tô gritando aqui, que nem... Tá tudo bem, né? Tá. Esses hábitos e costumes que vão sendo reproduzidos, e daí que vem o termo, mora ou mores, né? Viram regras de convivência numa sociedade. Então, podemos passar para o próximo. Os valores, então, né? Uma definição muito usada, clássica, do Vasquez, que é um estudioso dentro da tradição marxista, ele vai dizer, é um conjunto de normas e regras destinadas a regular as relações dos indivíduos numa comunidade social dada. Tem como objetivo, né, assegurar a concordância de cada um com os interesses coletivos. Vi que a Lúcia falou disso um pouco com vocês, então também não vou ficar aqui muito tempo, tá? Mas acho importante trazer aquilo que eu perguntava antes. A gente pergunta quais são os valores que estão por trás das nossas escolhas em seguir ou não seguir a regra. Essas normas e regras, que são hábitos e costumes, que vão sendo reproduzidos, vão se transformando em normas e regras de uma convivência coletiva. Então, a moral em si não é um problema, gente. A gente acha que tudo que é moral é ruim, né? A moral, ela tem esta possibilidade de ajudar a gente a escolher de acordo também com o coletivo. Regras são diferentes de valores, exatamente, né? E a gente fica na regra, a gente não pensa o valor muitas vezes. Essas normas e regras vão se transformando num código moral daquilo que a gente deve ou não deve fazer individualmente. Então, a gente tá vendo ali, ó, a moral, a ideia é o quê? A gente precisa de regras e normas de convivência que são sobre a ação do indivíduo que não prejudique a coletividade, certo? Aí deveria ser o lugar da moral. É importante a gente ter esses pactos de convivência. Então, ela também é social, ela também é mutável, ela também é histórica, é uma construção social, né? E é uma construção coletiva. Então, essa história da gente falar, tá lá a menina, jantar do Natal em família, né? Aí tá a adolescente que tem 16 anos, engravidou, mora com a família, né? O companheiro não quis saber da criança, enfim. E aí ela faz algum comentário sobre a postura de alguém. O que que acontece imediatamente? Alguém vai virar e vai falar assim: ah, mas você não tem moral para falar sobre isso, né? Porque que ela não tem moral. É a leitura de um conflito moral. Ela teve uma ação que socialmente é vista como um descumprimento de um código moral. Ela engravidou sem um parceiro, sem casar e jovem. Dá para entender isso, gente? A regra moral, a norma moral, não necessariamente vira uma lei, mas muitas vezes ela tem a força maior do que uma lei, que é como as pessoas vão sendo julgadas no seu dia a dia, por cumprirem ou não cumprirem aquelas regras que socialmente vão sendo construídas, né? Podemos passar. Estou preocupada aqui com o meu horário. A moral, então, né, a Helen vai trazer, ela vai ser a relação entre o comportamento singular, né, o que eu faço,
E a decisão singular, porque eu escolho o que eu faço ou o que eu não faço, em relação às exigências genéricas sociais, né? Ao que esta sociedade coloca como uma exigência para as nossas singularidades. Fazendo com que ocorra o quê? Na maioria das vezes, a subordinação das nossas necessidades, desejos e aspirações a essas exigências sociais. Ah, Priscila, então cada um devia fazer o que quer, porque senão vai privar os desejos, né, as aspirações? Não. A grande questão é, né, na minha compreensão aqui, e que aí a gente dá o salto para a ética. Quando há a conexão entre esta singularidade e a genericidade humana, e não a simples submissão à regra, que muitas vezes nos priva, nos boicota, nos dilacera, inclusive, né? Pode passar, por favor. E aí, né? Olha só o nó que vai dando. Essas escolhas que a gente faz a todo momento sobre seguir ou não seguir a regra, elas vão se dando no cotidiano. Eu trouxe agora aqui uns trechos que vão estar no texto que depois vocês vão receber, tá? Essas escolhas vão se dando no cotidiano. E esse cotidiano, como a gente também sabe, a Agnes Heller trabalha, ele é o espaço da reprodução, da criticidade, da imediaticidade, da gente dar respostas rápido o tempo inteiro para aquilo que a gente vai, nesses tempos mais rápido do que nunca, né, gente? Porque tudo está muito acelerado, a nossa comunicação é acelerada, a gente não tem mais pausas para pensar sobre, né? Então, embora a gente faça escolhas, né, que são livres, que são conscientes, porque a gente conhece as regras, as normas, na maioria das vezes, essas escolhas, elas não têm uma consciência realmente crítica e reflexiva. O que faz com que a gente tenha uma interiorização da regra e da norma, tornando a exigência que é social a sua exigência singular e não uma conexão entre essas coisas, que a gente já vai ver que é diferente, né? Ou seja, trata-se da submissão dos seus desejos e vontades às exigências sociais, muitas vezes até de maneira espontânea, né? Compreendendo a exigência social como uma exigência singular, e não, de fato, essa conexão entre a nossa singularidade e a genericidade humana. Eu não posso fazer porque está na regra, né? Podemos passar mais um pouquinho? Bom, para que as nossas escolhas se dessem de maneira realmente consciência e crítica, a gente precisa levar esse trinômio aqui, ó, em consideração: escolha, aceitação e responsabilização pelas consequências, né? Para que seja uma escolha de fato crítica e refletida. Para que então a gente consiga fazer essas escolhas realmente com interesse, né? Perguntar qual valor está por trás dessa escolha que eu estou realizando. E aí, se a gente para e olha que o cotidiano já tem essas características e a gente vive esse cotidiano numa sociabilidade que é uma sociedade de classe, racista, heteropatriarcal, né? A gente acaba tendo a moral como forma de controle, como forma de disputa ideológica, garantindo a hegemonia de determinados interesses e contribuindo para a manutenção do status quo, né, de cada sociedade ou mesmo de cada grupo. O que eu estou dizendo aqui, gente? Que a moral passa a conter normas e regras necessárias para este sistema, para a manutenção do racismo, do machismo, da família burguesa, da propriedade privada, né, dentre outros elementos.
Uma moral que expressa e constrói ao mesmo tempo sistemas de hierarquização e opressões, tais como a branquitude, o patriarcado e a heteronormatividade. Nas palavras aqui da Cida Bento, relações de dominação de gênero, raça, classe, origem, entre outras, guardam muita similaridade na forma como são construídas e perpetuadas através de pactos, quase sempre não explicados. E aí, gente, isso, para a moral, né, numa sociedade como a nossa, tudo vai parar ali, como uma regra ou norma, né, para que a gente viva de uma determinada maneira. Deixa eu ver qual que é o próximo, só rapidinho, para ver se eu já dou o exemplo ou se a gente vê aqui. A questão é, que regras são essas? Né? Como eu dizia, o problema não é a moral, é que as regras que compõem a moral nesta sociabilidade que a gente vive são regras que deveriam dizer respeito àquilo que nós fazemos e pode interferir e prejudicar a coletividade, né? Então, o que a minha singularidade faz e pode interferir nessa coletividade, para que não interferisse negativamente ou trazendo prejuízos para essa coletividade, mas vira um controle às nossas singularidades. Vou exemplificar. O que o fato de uma pessoa se relacionar com alguém do mesmo sexo ou de outro sexo interfere na coletividade, traz de prejuízo ou negatividade para essa coletividade? Nada. Mas isso faz fortemente ainda parte do código moral da nossa sociabilidade, controlando as singularidades, né? Fazendo as pessoas serem julgadas porque estão em conflito com essa norma que ainda é hegemônica na nossa sociedade. Volto a dizer, uma moral que vira moralista, que coloca no lugar da moral aquilo que não deveria fazer parte da moral. E isso a serviço do quê? Do controle, da manutenção do status quo, né? Da manutenção da propriedade privada, do racismo, da hierarquização das relações. Tudo bem, gente? Até aqui eu vi que estão surgindo já perguntas, não estou conseguindo ler agora, eu sei que depois elas vêm em bloco aqui para mim, né? As coisas pequenininhas eu consigo ler, mas as maiores... Isso, faltam 12 minutinhos, tá, Priscila? Fê Maria, tá bom, vamos então. Pode passar, por favor. E aí chegamos, então, na ética, que é a coisa mais poética do mundo, gente. Eu sou apaixonada por pensar a ética, né? A ética, então, como o nosso lugar no mundo em busca da realização humana, de sair deste lugar da regra. Não cabe à ética pensar normas, pensar regras ou ditar normas e regras, né? Cabe a ela, sim, refletir sobre as normas e regras. A ética, podemos passar. A ética, né, vem do grego ethos, que significa modo de ser, não modo de se comportar. Olha a diferença. Em mor ou mores, a gente está falando de costumes, de hábitos, de um modo de se comportar. A ética, ela não tem a ver com criar regras para os nossos comportamentos. Ela tem a ver com o modo de ser no mundo, de estar neste mundo, né? E nessa perspectiva ontológica, a gente vai trabalhá-la em duas dimensões, né? Como comumente ela é discutida nas ciências humanas, enfim, mesmo fora da tradição marxista, que é a ciência ou reflexão teórica e crítica sobre a moral. Então, a moral ela é um objeto de estudo da ética, né? Cabe à ética a reflexão sobre essa moralidade, mas na perspectiva que a gente trabalha, é uma reflexão teórica e crítica sobre essa moral. Com que direção? Com que, para quê? Né? Para que a gente possa vivenciar essa capacidade humana de elevação do ser singular ao ser genérico.
nos termos da Agnes Heller. Tá? Isso aqui daria mais umas 3 horas a partir daqui, né? Mas eu vou sintetizar aí nesses 10, tem cá nesses 10 minutos. Então, podemos passar. Diz respeito a esse modo de ser do eu na relação com o outro, né? Não só um outro. Quando eu estou falando aqui em eu e estou falando em outro, estou falando do ser social e da coletividade, né? Na construção de um nós. Um modo de ser que tem como defesa, como referência, a defesa da construção desse nós a partir de uma realização humana, que é a realização de cada um, cada uma e de todos ao mesmo tempo, em sua plenitude e inteireza. Realização diante de um eu e um outro, outra, que são datados, historicizados, compreendidos em sua totalidade, nas dinâmicas dos processos sociais, né? Em cada tempo histórico, com cada necessidade histórica. E o que a gente está chamando aqui de realização humana? O que nesta perspectiva ontológica a gente chama de realização humana? A possibilidade da vivência das nossas capacidades humanas, né? Agnes Heller, o Lukács vão trabalhar essas capacidades humanas como capacidades, como o próprio nome diz. Então, a gente tem como capacidade, não quer dizer que a gente consiga vivenciar isso, e numa sociedade como a nossa, a gente vai se afastando mais de vivenciar isso, né? De ser livre, de ser ético, de ser político, de ser criativo, né? De viver a sociabilidade de uma maneira mais inteira. Esta seria a premissa da ética, né? Uma reflexão ética para que a gente possa estar no mundo e ser no mundo a partir dessa realização humana. E aí, vamos para o próximo. Pode passar. Tertullian, que também é um estudante, né, da ética, vai dizer que a ação ética ultrapassa, ao mesmo tempo, a norma do direito e a irredutibilidade das aspirações individuais à norma, pois ela implica, por definição, levar em conta o outro e a sociedade. A moralidade, né, torna-se ação ética no momento em que nasce uma convergência entre o eu e a alteridade, entre a singularidade individual e a totalidade social, né, que a Agnes Heller chama de o genérico humano ou a genericidade humana. Ou seja, não é que eu vou fazer determinada coisa porque a regra social e o peso dessa regra social me coloca tendo que me submeter àquilo, mas é na compreensão da minha humanidade entender que aquela minha ação singular é necessária, porque faz parte dessa humanidade. Tem um exemplo que eu vou dar mais para frente que eu acho que ajuda um pouco a entender isso, porque, né? E é lindo, né, gente? Vamos falar a verdade. Podemos passar. No mútuo reconhecimento, né, com aquele que é distinto de mim, enquanto integrante do mesmo gênero humano, eu me aproximo da minha humanidade. E contraponho-me a qualquer tipo de preconceito, racismo, sexismo, etarismo, capacitismo e tantas outras formas de opressão dessa sociabilidade, pois representam a violação de minha humanidade. E, ao mesmo tempo, desconsideram as singularidades e identidades quando há o preconceito, né? É a esse movimento que a Agnes Heller vai chamar de elevação ao humano genérico, nos explicando que isso não significa, de maneira alguma, a abolição da nossa singularidade. Eu vou só fazer um parênteses aqui para explicar um pouco melhor isso, né? Que eu acho que é a grande... Quando, e a gente está falando aqui, eu usei o termo alteridade, não é a ideia que está na empatia, né?
a psicologia trabalha, enfim, de me colocar no lugar do outro. Eu não preciso me colocar no lugar do outro para entender que este outro faz parte da minha humanidade. E que nós temos características como ser social que nos unem nesta humanidade. E temos diferenças que fazem parte das nossas singularidades. Quando eu consigo entender isso, eu vou olhar para esse outro como parte da minha humanidade. E se algo desta humanidade for ferido nele, estará sendo ferido em mim também. Dá para entender? Fala se não é bonito isso aí, gente. Se a gente consegue ter uma vida, é claro que é difícil no cotidiano ter essa inteireza de, né, se colocar dessa maneira. Mas isso passa a ser, quando a gente, né, acredita nisso, isso passa a ser algo que já faz parte do nosso olhar para o mundo. Né? Vamos continuar, tem um exemplo que eu vou trazer aqui, que eu acho que ajuda um pouco. Para exemplificarmos tal questão, pensemos no amor. Né? Aí pensando o amor, claro, no recorte da nossa sociedade ocidental, que eu não conseguiria, né? A gente não consegue estar assim. Por que será, né, que música, filme que apresentam os prazeres e as dores do amor fazem tanto sucesso? Porque isso está em nós, né? Nós vivenciamos isso como parte da humanidade. Há uma identidade entre as pessoas, né, com esse tema. Agora, cada um de nós escolhe a música que vai gostar para sofrer a sua dor de cotovelo. Se é ouvindo o Chico Buarque, o Fundo de Quintal, ou a moça lá que eu esqueci o nome, que tem o cabelão, que minha filha adora aquela música do Tacacá. Então, né, cada um de nós vai viver isso de uma maneira diferente, isso diz respeito à nossa singularidade. Nós amamos de diferentes formas, a diferentes pessoas, por diferentes motivos, expressando de modo diferente o prazer e a dor. No entanto, muitas vezes isso é compreendido, não é compreendido, havendo a negação e discriminação das nossas singularidades nas formas de amar, como resultado de ações reprodutoras da moral dominante. Se nós compreendemos o amor como parte da nossa humanidade, e reconhecermos o amor em nós e no outro como parte dessa humanidade, nós não teremos ações violentas, física ou emocionalmente, diante da homossexualidade, por exemplo, ou de relações entre diferentes gerações e etnias, ou de outros formatos de relação. Por quê? Porque a forma de amar de cada um não fere o que há de humano, pelo contrário. Em uma relação, claro, consensualmente realizada, ela completa o que há de humano em nós. Então, olhar alguém se beijando, duas mulheres se beijando, dois homens se beijando, não vai me ferir, não vai me incomodar. Pelo contrário, vai me deixar feliz de que, enquanto humanidade, nós estamos podendo viver o amor. Dá para entender? Aí, vamos passar para o próximo, estou acabando, tá, gente? Juro. O exercício, então, né, da vivência dessa capacidade ética nos coloca, enquanto sociedade, no lugar de humanidade. Uma sociedade que aceita e permite que seus indivíduos, sejam homens, mulheres, crianças, morram de frio, de fome, em guerras infundadas, nas ruas, que admite a vivência do preconceito cotidiano, a hostilização e até mesmo a morte por diferenças étnicas, de orientação sexual ou religiosa, que coisifica homens e mulheres, transformando-as em mercadoria, que é condescendente com a escravização de crianças e adultos, é uma sociedade que banaliza a vida humana. Naturaliza algo que não é natural. Desumaniza-se a cada dia. Porque realmente perdeu a dimensão da generosidade humana. Então, me incomodar com alguém em situação de rua que está com fome, que está sofrendo, né? Alguém que está vivendo transfobia,
faz parte da minha humanidade, porque essas coisas estão sendo feridas na minha humanidade. E não é só porque está no meu código de ética profissional. Não sei se dá para, né, voltando àquilo que eu falava lá no começo, podemos passar. Vou retornar, então, às perguntas que nós iniciamos aqui essa noite, né? Nossas escolhas e atitudes têm sido baseadas numa perspectiva moral ou ética? Do que a gente faz no nosso cotidiano. Que valores têm direcionado o nosso trabalho profissional cotidianamente? Enquadrar os sujeitos que estão ali na minha frente, julgando-os por ter ou não cumprido a regra moral e agido conforme o que se espera da regra moral, ou compreendendo-o como parte dessa minha humanidade e vendo o que está sendo ferido nessa humanidade, né? E nas relações com as instituições, com os colegas, como é que eu tenho me posicionado? Seguindo e reproduzindo a norma e a regra, ou questionando criticamente com base nessa perspectiva que a gente está falando aqui? Porque, em se tratando do nosso trabalho profissional e da vida, nós seremos sempre chamados a nos posicionar. Nós nos posicionamos cotidianamente. E não se enganem, não há neutralidade. Não há possibilidade de não se posicionar. O não se posicionar é um posicionar-se. Então, a gente precisa saber com base em que a gente está se posicionando, né? Por fim, não se trata, então, de decorar o código de ética dos assistentes sociais, mas compreender sua lógica e sua perspectiva, ampliando nosso horizonte e colocando em dúvida as nossas certezas e questionando nossos valores permanentemente. Lembrar de nos perguntar, mas por que é mesmo que eu estou agindo dessa maneira? É uma forma importante de puxarmos o fio para pensar valores, códigos morais e possibilitar ações éticas. A referência de nossa humanidade e o acolhimento à nossa singularidade do outro é um grande balizador para relações humanizadas e a luta contra a nossa desumanização. Podemos ir? E aí, para encerrar, eu acho que eu que vou ter que compartilhar aqui, né? Não está indo aí? Eu vou compartilhar aqui, tá, gente? Falando da arte, né, como o nosso lugar de possibilidade. Acho que vocês precisam liberar para eu poder compartilhar aqui, gente. Obrigada. Como um lugar, né, do nosso nossa possibilidade da emancipação e da reflexão, né, e da elevação, da suspensão da cotidianidade. Ai, eu não estou achando aqui na Creative. Dentro de mim, uma cabocla velha, de mal olhado, acocorada ao pé do borralho, olhando pro fogo, benze quebranto, bota feitiço, ogum, orixá, macumba, terreiro, ogã, pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso d'água e sabão, rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, sua coroa verde de São Caetano. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha enfilharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto da terra, meio casmurra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, tão murmurada, tão desprezada, fingindo alegre o seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim. Na minha vida, a vida mera das obscuras, escuras, curas.
moça bonita do lenço, da cabeça aos pés no chão. Mãe a cozinhar pro filho, cadê arroz e feijão? O sol alegra a lavadeira que beca na derradeira, beirada do ribeirão. Velha que espera o marido, dorme na frente do mar. Quem nunca perdeu seu filho, não sabe desesperar. Meretriz que amamenta a cria, chora feliz é menina. Vai ter o que lhe ensinar. Oh, licença que meu boco chegou, clareou. Esse livro que eu botei não vai ler. Já só começar a estudar. Ô, Esmeralda, um salário bom daqueles que colocaram essa banca. Eu acredito que teve um cara que ninguém passou, pô, de professor, até que eu me senti menos. Cantada da diarista, lavando o próprio quintal. Chega no final do dia, estende a roupa no varal. Ora em ora pelo esposo, sóbrio é maravilhoso. Bêbado um animal. Bom, era só para trazer um pouco de leveza aí também, e de arte, para a gente lembrar o quanto é importante a gente se conectar de outras formas, né? Todas essas questões. Espero ter dado conta. Não é fácil falar desse temão aqui de um semestre ou mais, mas é algo que eu sou muito apaixonada, vocês devem ter percebido. E quem sabe uma hora eu vou aí para encontrar vocês pessoalmente. Mas vamos continuar o debate aqui, gente. Muito obrigada, viu, por todos os agradecimentos aqui e por a generosidade de vocês comigo. A gente é que agradece a sua generosidade, essa aula maravilhosa. Obrigada a você.